em seus lares o programa Quarta Dimensão, redetvm.com.br, a maior e melhor cobertura local. Analisem o mais recente argumento dos defensores do Decálogo. Jesus pregava aos sábados nas sinagogas, disseram eles, tentando provar por isto que o sábado era dia especial. De imediato discordei. Como local e oportunidade de reunir ouvintes, o culto dos judeus acomodados na sinagoga favorecia intercâmbio. Este é o único motivo da escolha. Percebam que o mestre usou montanhas para seu principal sermão. O uso eventual das montanhas, dentro desta visão estreita, teria dispensado edificação de templos. Se ele usou montanhas, os templos ficaram de fora. Coerência é coisa boa, meus amigos, mas infelizmente está difícil de achar. A propósito, repito pela enésima vez, a pergunta que há mais de ano venho reiterando. Com toda a pureza ética de Jesus, por que ele teria violado os 10 mandamentos, ordenando o desnecessário transporte daquela cama? De nossa parte, já esclarecemos a razão. O mestre queria oficializar o esgotamento de validade dos 10 mandamentos. Nossos amigos João Luiz Leal, mais o Fernando e o Everton, e hoje o nosso amigo Zuba está aqui também, nos proporcionam condições técnicas para a divulgação deste programa. Com eles colaborando nas operações, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será: Jesus preferia falar, não escrever. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, verso 16. Como invocarão o Senhor sem conhecê-lo? Como crerão se nada ouviram? Como poderão ouvir se não existe anunciante? E como pregarão os arautos se não forem enviados? Romanos 10, versículos 14 e 15. É indispensável que existam mensageiros para que a doutrina seja reconhecida e aceita. Ainda no Velho Testamento, Isaías exaltava o divulgador das coisas divinas. Quão formosos são os pés dos pregadores de boas novas. Isaías 52, versículo 7. São estas figuras de boa vontade que iluminam a escuridão das noites da descrença. Tenho para comigo que este serviço de carteiro da eternidade é missão disponível para todos os filhos de Deus. Como a juventude é obrigada ao alistamento militar, com a mesma obrigatoriedade todos somos convocados para tarefeiros do Cristo. A frase de Jesus, muitos são os chamados, mas poucos escolhidos, revela a universalidade da convocação. Dizem entre linhas que todos são chamados.
Se Deus e o seu Cristo fazem questão de numeroso contingente, qual seria a razão de que a malha fina revele tão pouca gente? Isto nos força a refletir. Até agora nós falamos de Deus ocupado em reunir ovelhas dispersas. Muitos são os chamados. Vejam que Jesus clamou diante da impenitência de Jerusalém: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos, e tu não quisestes. Palavras de Jesus em Mateus 23, versículo 27. Trazer para debaixo das suas asas é desejo expresso de Deus e do seu Cristo. Segunda parte da frase, porém, se nos afigura copo de água lançada em líquido fervente. Poucos são os escolhidos. É a frase do Evangelho. Universalidade é atributo divino. A ausência de horizontes é coisa de homens. Deus não nos discrimina, nem nos interrompe a ascensão. Infelizmente, o que nos afasta do banquete é a própria incapacidade e também a preguiça. Semelhante ao girassol, nós possuímos algo precioso que nos movimenta na direção da claridade. Todos são feitos de luz, precisam de luz e desejam a luz. O corpo pesa, porém, e adiamos a jornada que se nos afigura difícil. O caminho nos aparece tão estreito e tão penoso que só imaginá-lo nos paralisa. O velho provérbio do discípulo pronto, o mestre aparece, não se configura tão fácil na vida prática. Jesus mesmo afugentou os inúmeros seguidores que se consideravam prontos e acabados. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, disse o mestre. Talvez uma das tarefas mais penosas do Nazareno tenha sido encontrar assessores à sua altura. Até mesmo os 12 escolhidos caminharam aos trancos e barrancos. Sim, os 12 que o mestre elegeu como colaboradores diretos mostraram fraquezas insuperáveis. Simão Pedro, Tiago, João, Judas Tadeu, André, Felipe e os demais conviveram com o Nazareno durante 3 longos anos, sem compreendê-lo. Os apóstolos não corresponderam ao que se esperava deles. Judas Iscariotes vendeu o passe de Jesus por 30 dinheiros, enquanto Simão Pedro negou tê-lo conhecido. Antes que o galo cante, disse o mestre a Pedro, 3 vezes me negarás. Simão Pedro, com o rosto afogueado, gritou: ainda que me seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Marcos 14, versículos 30 e 31. O resto da comédia é conhecido. Covardemente, Pedro quebrou os seus anunciados votos de lealdade. Eu nem o conheço, disse o apóstolo, e o galo cantou. Este é o tipo de material humano disponível para auxiliar Jesus. Falando a Timóteo, Paulo recomenda que o colaborador prossiga na divulgação do Evangelho, sem esmorecer. Insiste na pregação, conclama Paulo,
quer seja oportuna ou inoportuna. Repreende e adverte com toda a paciência e com todo o zelo. Virá tempo em que acharão insuportável a sã doutrina, e pela veleidade de ouvir, surgirão mestres e mestres. 2 Timóteo 4, versículos 2 a 3. Cada mestre divulga fantasias, arrecada pela venda de ideias novas e coleciona fábulas. A desenfreada sede de prodígios cria histórias mirabolantes para satisfazer espectadores que exigem desfechos fantásticos. Ambição e ausência de seriedade de dirigentes interesseiros completa o quadro, realizando lavagem cerebral dos mais fracos. Agora, liberto do trauma da negação, o apóstolo Pedro se redime, advertindo aos verdadeiros arautos do Evangelho. Escreveu Pedro em sua carta: pastoreai o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas como o Senhor deseja, não por sorte da ganância, mas com boa vontade. 1 Pedro 5, versículo 2. Percebam que no seu tempo Simão Pedro já falava em ganância, lá naquela época. Não é coisa nova, portanto, senhoras e senhores. Há quem me aponte como inimigo do chamado lucro sagrado. Dizem que eu exagero quando condeno arrecadações. Eles argumentam que ninguém sobrevive sem dinheiro. Sem dinheiro, tudo bem, mas sem montões de dinheiro, tudo mal. E neste caso, meus amigos, nós vamos então encerrando o nosso programa por alguns minutos para a publicidade do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza, hoje é do Zube. Nosso site já está na telinha e nós convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, Zube. E não esqueçam que o meu querido neto Ricardo criou mais serventia para o nosso site. Bastará clicar num dos 81 títulos que estão na lista, Getúlio no YouTube, e o assunto será escolhido por você. Aparecerão todos aqueles nomes, títulos de palestras, você escolhe uma e assiste. Getúlio no YouTube é a página que se encontra no meu site. Nosso amigo Zube, embora aposentado, é provedor de palestras no YouTube. Obrigado, Zube. Em seguida, a continuação do tema de hoje. Jesus preferia falar, não escrever. O próprio apóstolo Pedro usou a expressão sorte da ganância. Vejam só, prestem atenção. Utilizando essas palavras fortes, com certeza, ele não se referiu a recursos para a sobrevivência. Não é o salário mínimo que está em jogo aí, não. Sorte da ganância é característica de algo fora dos trilhos. Não será pela Bíblia que os meus detratores encontraram exageros na minha pregação, portanto, como alguns me acusam. O próprio Simão Pedro fez uso de expressões severas, sorte da ganância. Mesmo que se diga cristão, quem anda desesperadamente atrás de dinheiro é ganancioso. E eu não poderia me expressar de forma diferente.
Não existe no dicionário algo que suavize o qualificativo. Portanto, esta onda de crítica que me envolveu é insustentável em termos de Bíblia. Nunca negamos que Jesus disse: os que pregam o Evangelho podem viver do Evangelho. Aliás, existe um trecho da carta de Paulo aos Coríntios que não é apreciado. E isso meus detratores não divulgam. Jamais escutei arrecadador trazê-lo a público. Este texto de Paulo parece fechado a 7 chaves, abandonado. Pelo jeito, ninguém gosta dessas palavras, porque silenciar diante de matéria tão importante, por que silenciar? Afinal, tais pregadores aceitam as epístolas paulinas como canônicas. Qual será a razão do silêncio no que concerne a este trecho da Bíblia? Ah, agora eu entendi. É que o apóstolo Paulo diz que preferia morrer a embolsar valores pela difusão do Evangelho. E ele expressa seu pensamento de forma radical. Melhor seria que eu morresse antes que alguém me anulasse esta glória. 1 Coríntios 9, verso 15. A glória apontada por Paulo é sua renúncia às vantagens materiais. Ele fugia da ganância, trabalhando fora para se sustentar. Agora eu acredito que deu para entender por que este texto do Evangelho tem sido esquecido. No livro Atos dos Apóstolos, Paulo vai além. Ele diz que sustentava também os seus colaboradores para completar o quadro de completa renúncia. A ninguém pedi prata nem ouro, estas minhas mãos me sustentaram. A mim e aos meus companheiros. Atos 20, versículos 33 e 34. Percebam o exemplo fabuloso deste grande pregador que foi Paulo. Ele era simples artesão, fabricava tendas. Aonde chegava no intervalo das pregações, ele exercia seu trabalho nas horas que ele deveria descansar, ele ficava trabalhando para que rendesse alguma coisa em proveito da sobrevivência. Todo rabino judeu, era praxe isto, aprendia ofício. O rabino Saulo de Tarso, notório talento de empreendedor, exercia ofício humilde, com garantia de vaga, aonde ele chegasse. Se alguém gozava o direito de ser sustentado, meus amigos, esta criatura era Paulo de Tarso. Ele não cessava de viajar sem descanso, divulgando o Evangelho. Este é o traço marcante da sua personalidade. O chamado apóstolo dos gentios levou a mensagem de Jesus para meio mundo. Perseguições, açoites, prisões, nada o detinha. Se você desenhar um mapa daquele tempo e marcá-lo, ficará assombrado com o número de cidades visitadas por ele. Quase sempre a pé, algumas vezes usando montaria ou barco, o peregrino Paulo foi incansável. Custa acreditarmos que recusasse ajuda externa. Naquela peregrinação, porém, algo aconteceu que desagradou Paulo. O fracasso da pregação em Atenas foi verdadeiro choque. Na cidade campeã da cultura do mundo, ele recebeu algo mais devastador do que pedradas e açoites. Os atenienses zombaram dele, escarneceram da sua doutrina e não aceitaram seus argumentos. Filósofos epicuristas e estoicos franziram as testas
contestando a audácia daquele judeu. Eles se perguntavam: que estará dizendo esse tagarela? E outros completavam: parece pregador de deuses estranhos. O fato é que todos foram mordidos pela curiosidade e arrastaram Paulo para o Areópago de Atenas. Não custava espremer o suco para ver se rendia sumo. Ali estavam reunidos os filósofos mais importantes do mundo. Paulo apontou placa que fazia referência ao Deus desconhecido. Estava escrito na placa: Deus desconhecido. Dentre tantas divindades, ali estava Deus anônimo, que nem mesmo fora identificado. Não tinha crachá. Paulo apontou a estranha estátua e aproveitou a chance para falar de Jesus. Este que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. Atos 17, versículo 23. E lá se foi o apóstolo Paulo numa prédica cheia de detalhes. Embora acostumados ao debate, os filósofos não suportaram sua argumentação considerada fantasiosa. E deram chega para lá no orador. Meus caros, a respeito disto, nós te ouviremos outro dia, disseram eles, para se livrar de Paulo. Está lá em Atos 17, versículo 32. E todos se afastaram como quem foge de um vulcão recentemente em erupção. Ficou evidente, meus amigos, que a nata da inteligência de Atenas tinha ojeriza pelos argumentos cristãos. A interrupção abrupta assustou o apóstolo e ele não conseguiu assimilar a dureza da rejeição. O relatório sagrado diz apenas: e assim se retirou Paulo do meio deles. Atos 17, versículo 34. Nem réplica, nem tréplica, simplesmente desprezaram Paulo e seguiram viagem. Algum gozador deve ter dito: vá ver se eu me encontro ali na esquina. Quando se estabelece a afinidade entre o pregador e seus ouvintes, quando não existe essa troca de ideias, essa intimidade, não é possível. Tudo termina em desastre. E nesse desastre, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E passamos ao terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Quando Jesus apontou as muitas moradas da casa do Pai, entendemos o dito como alienígenas habitando milhões de planetas. O dicionário confirma moradas como lugares de convivência e de aprendizado. Nosso planeta não é mais que uma simples unidade entre milhões de outras moradas. Alienígenas e o mundo onde vivem irão trocando experiências através dos milênios, crescendo na moralidade e na sabedoria. Esses planetas, além de moradas, são escolas. De planeta em planeta, de escola em escola, terminaremos recebendo o diploma, mas vai demorar. Esse é um diploma complicado. Quando alguém do outro mundo, como Jesus na Terra, alcançar a perfeição,
Este primogênito da raça será ungido Cristo, depois de teste sangrento. Livro da vida do Cordeiro que tem sido martirizado desde o princípio do mundo. É a revelação de Apocalipse 13, verso 8. A glória dos Cristos planetários surgirá tão somente depois de martirizados. O sacrifício deles é o batismo de fogo, ardentemente desejado por Jesus. Cristo não significa sobrenome. Cristo é modelo acabado de perfeição sem jaça, sem um único erro, sem uma única transgressão, sem uma única imperfeição. Ao tomar posse, esses primogênitos aceitos por Deus como Cristos para governar os planetas, lançam fora a sopa de letrinhas de todos os códigos. Tudo nasce novo, tudo surge do zero. Jesus comprova esta verdade ordenando o trabalho no 7º dia, mostrando que o decálogo, quando ele se entronizou com sua doutrina, o decálogo perdeu validade. A lei e os profetas vigoraram até João, é o que Jesus diz. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos focalizando o tema. Jesus preferia falar, não escrever. Infelizmente, quem se julga sábio tem dificuldade de aceitar coisas novas. Ele quer que tudo permaneça dentro daquele compêndio que foi criado no seu tempo, na sua trajetória como estudante. Em Atenas, o apóstolo não foi nem agredido, nem açoitado. Não mexeram com ele, não encostaram um dedo em sua integridade. A humilhação do menosprezo, todavia, talvez o tenha maltratado mais do que o ferimento de açoite. Paulo enfrentou os filósofos da Grécia numa tarde nada propícia. No meu trabalho de divulgação das Escrituras, também fui defrontado com situações perigosas, né? Também fui. Em cidade do interior, cujo nome não divulgo por motivos óbvios, marquei palestra para uma noite de sábado, há tempos atrás. Grupos contrários se congregaram e distribuíram panfletos ameaçadores. Os feiticeiros de Ponta Grossa vêm aí, dizia o texto. E concitava o povo do lugar a nos recepcionar dentro do nosso merecimento. Vejam só a malícia. Para bom entendedor, meia palavra basta. Nós já tínhamos contratado um ônibus para levar a turma inteira. Revelados os pormenores da recepção, porém, um carro de passeio foi suficiente. Eu e mais 3, todos os demais desistiram da viagem. Depois de tanta confusão, tudo acabou bem. Pessoas notoriamente contrárias terminaram dentro do salão, bem comportadas, e assistiram à minha palestra. Às vezes o bicho não é tão feio como parece. O certo é confiar em Deus e continuar realizando com dobrada humildade o nosso trabalho. Este terá que ser claro e expressar franqueza e sinceridade. No mundo tereis aflições, disse Jesus. O pregador terá de assimilar as palavras do mestre e desfazer as fantasias semeadas pela turma que só admite vitórias. Ninguém caia na tentação de enganar com falsas promessas, pintando cenários rosados
E isso não passaria de estelionato. O pregador do Evangelho deve ser, acima de tudo, verdadeiro, jamais aderindo aos acenos de sucesso constante. Apontar o caminho estreito e a porta apertada deve ser uma imposição de consciência. Existem espertinhos arrecadando a pretexto de pregações que eles fazem lá nos Estados Unidos. Para outros o destino é Portugal, China, Camboja. Tudo poderá ser motivo para enfeitar o pavão de arrecadações milionárias em favor de obscuros objetivos. Missionários existem, meus amigos, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos sobram pregadores. Deus deseja você como exemplo, não lá nem cá, mas sim na sua própria rua, no seu próprio bairro, na sua própria cidade. Não há necessidade de darmos volta ao mundo para conquistar crachá de apóstolos. E isso pode encobrir certas coisas não muito certas. Onde você encontra alguém sofrendo, aquela pessoa carente de socorro pode ser auxiliada por você. Você pode se tornar um arauto do caminho estreito percorrendo as ruas do seu bairro. Pregar evangelho é transmitir exatamente aquela mensagem na qual você acredita, sem forçar a barra. Mesmo no coração da África, na região mais esquecida e pobre do planeta, Deus encontrou servos dispostos a carregar sua bandeira. Deus sabe onde encontrar os arautos para falar de Jesus e do Evangelho. Na Índia, no Camboja, no Haiti, por certo, alguém estará espalhando palavras de Jesus. Fique aqui na tua própria terra, deixe que eles se encarreguem do trabalho por lá. Eu sempre tive curiosidade para conhecer o método do pregador Albert Schweitzer, naquele fim de mundo em que ele foi evangelizar lá no coração da África. Como médico humanitário, ele construiu seu hospital numa das regiões mais desprotegidas e abandonadas do planeta. O mundo conheceu o seu trabalho benemérito. Minha curiosidade voltava-se para o lado místico daquela figura extraordinária. Por sorte, certa ocasião, encontrei numa revista da metade do século XX a descrição feita pelo próprio Albert Schweitzer, ele próprio nos contando a experiência. Esta preciosa narrativa, meus amigos, com honra e com alegria, eu dividirei com vocês hoje. Escutem com atenção. Eu vou fazer o papel de Albert Schweitzer. Vou representar sua figura. Eu prego todas as manhãs de domingo no Hospital Missionário de Lambarene, explica Schweitzer. A maioria da minha congregação nada entende de cristianismo. São trabalhadores enfermos em trânsito, que chegam de longe, muitas vezes para prolongado tratamento. Dentro em pouco, já curados, eles voltarão para suas cidades, comprarão esposas e se casarão. Uns após outros, meus doentes e acompanhantes aparecem tímidos e silenciosos na sala de reuniões. Eu toco um pequeno órgão portátil. A congregação não pode cantar reunida, pois se expressa em 6 dialetos diferentes. Eu não exijo silêncio. Acendem fogo e até preparam comida nas imediações.
dão banho nos filhos e os penteiam enquanto escutam. Consertam redes de pesca. 2 intérpretes traduzem o que eu vou dizendo. Os meus sermões têm que ser muito simples. Eles nunca ouviram falar de Adão e Eva, dos patriarcas e dos profetas. Quando falo do coração inquieto e do coração em paz, todavia, todos entendem. Se da minha prédica alguém levar algo para o evangelho, algo do evangelho para as suas vidas, eu sinto a alegria de ter plantado semente. Tenho de falar de forma concreta para ser entendido, de forma completa e simples. A pergunta de Pedro sobre o perdão 7 vezes, por exemplo, precisa de uma vastidão enorme de conceitos extraídos do cotidiano deles. Tenho de ajustar o contexto ao reduzido alcance das suas mentes. E neste ponto continuaremos depois, porque neste ponto nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E chegamos ao último bloco do programa Quarta Dimensão. E anotem na agenda. Toda sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 16 horas da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho estarão sendo explicadas aqui, ao vivo e a cores. Para a próxima semana, já estamos cogitando outro tema igualmente instrutivo. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Jesus preferia falar, não escrever. E continuamos aquela descrição da performance de Albert Einstein na sua pregação do Evangelho, lá nos confins da África. E ele então se dirige a um daqueles coitadinhos que estão ali para tratamento de saúde, tudo grátis. E Albert Schweitzer então diz: aparece sujeito perverso em sua cabana para alguém, ele diz para alguém do primeiro banco, apontando a pessoa. Eu paro o sermão, diz Schweitzer, e aponto um dos casebres para tornar a história mais real e mais persuasiva. Esta pessoa perversa insulta você. Então você lembra que Jesus recomendou o perdão e cala. E se manifesta com benevolência e vence a insanidade do agressor. Naquele começo de manhã você foi vitorioso contra o rancor. E aquilo lhe proporcionou enorme sensação de alívio. Mais tarde, a cabra do vizinho comeu as bananas do seu almoço. Em vez de discutir, você afirma que a cabra é dele. E será justo que ele reponha as bananas? Se ele não atendê-lo, você se afasta em silêncio e vai contemplar a abundância da colheita de bananas que Deus lhe promete na próxima safra. Depois disto, surge outro contratempo. Aquele carroceiro que levou 4 cargas para o mercado lhe entrega o dinheiro de apenas 3. Ele teima que levou apenas 3. Você sabe que ele pegou 4. E tem vontade de chamá-lo de ladrão. Mas lembra de imediato que você também mentiu outras vezes e foi perdoado por Deus.
lembrando suas próprias mazelas, você perdoa e volta para casa em silêncio. Quando você vai acender o fogo, percebe que alguém levou parte da lenha que você buscou no mato. Mais uma vez você força o coração a perdoar e esquece o ladrão. À tarde, você vai trabalhar na roça e descobre que o seu facão de mato foi trocado por outro, enferrujado e cheio de dentes. Você lembra que já perdoou 4 vezes naquele dia e que aquilo lhe trouxe paz. Por que não tentar outra vez? Apesar das contrariedades, o fato é que você está feliz. Por que será? Qual a razão daquela leveza, daquela ausência de revolta, daquela enorme sensação de paz? Você descobre que aquela paz é fruto do perdão e se alegra e agradece a Jesus pelas lições recebidas. Cada dia que passa, alguma coisa vai mudando em você. Você está adquirindo capacidade de vencer o rancor. À noite, decide pescar. Mas eu não encontro o seu facho. Fica furioso e conclui que já perdoou demais naquele dia. E o desalento volta a perturbar sua alma. No instante que você pensa que não vai mais perdoar, o desalento domina a sua alma. Aquela raiva é passageira, porém. De novo, a doce presença de Jesus retorna ao seu coração. Você desce o rio com facho emprestado. Chegando ao local do embarque, cadê sua canoa? Isso até parece o Brasil. Alguém deverá estar pescando com ela. Revoltado, você se esconde atrás de uma árvore e fica na espreita. Vou exigir todo o peixe que ele pescar e vou entregá-lo ao distrito para que seja preso. Enquanto você espera, contudo, o seu coração começa a conversar com você. De que forma Deus pode nos perdoar se nós ainda não somos perdoadores? Você questiona o seu coração, mas a raiva vai cedendo pouco a pouco. Quando aquele homem retorna, você já está calmo, de coração apaziguado, tranquilo. O seu coração já lhe disse tudo em matéria de perdão. O canoeiro se assusta quando vê você atrás daquela árvore. Você se aproxima dele e o sujeito recua acovardado. Não temas, amigo, você diz com voz mansa. Jesus não quer briga entre nós. Você retorna para casa deveras contente por ter alcançado o recorde de perdoar 7 vezes. Se Jesus o visitasse naquela noite, porém, seria mais prudente não esperar elogios, porque existe o complemento da resposta de Jesus a Pedro. Perdoai 70 vezes 7. Nesta altura, meus caros, Albert Schweitzer terminou o sermão para um dos grupos mais pobres do mundo. Os mais pobres, os mais incultos e os mais indigentes cidadãos do planeta. E Albert Schweitzer declara: vejo pelas suas fisionomias que eles estão comovidos. Pergunto-lhes se concordam com as minhas palavras.
Eles revelam gratidão com olhos bem abertos e acenos calorosos. Ao fim da cerimônia singela, eu os conclamo a juntar as mãos numa prece. Muito tempo depois do amém, as suas cabeças ainda se encontram curvadas. Quando os acordes suaves da música começam, todos eles erguem o rosto, marcado de lágrimas. Ficam compenetrados e imóveis até os últimos acordes da música. Somente quando eu me retiro, meu povo se levanta das suas cadeiras. Todos conduzem nos corações a palavra do Deus vivo. Remata Schweizer, deixando escapar uma lágrima pelo seu rosto envelhecido. Fiz questão, meus caros amigos, de reunir numa única palestra os dois extremos do diagrama sagrado, os maiorais da Grécia, detentores da intelectualidade, e os selvagens das regiões equatoriais do continente africano, os filósofos de Atenas e os mais incultos dentre os seres humanos, o representante autêntico do homem primitivo colocado diante daquele que pontifica nas academias, Paulo falando para os sábios do Areópago de Atenas, Albert Schweitzer aliviando e edificando carentes e desamparados, eliminando as suas dores. Pelo menos desta vez parece que os sábios perderam terreno para os mais simples e pouco instruídos. Corações singelos e humildes superaram cérebros brilhantes no conceito e apreciação do Pai Celestial. A mente descomplicada dos aprendizes venceu a vaidade dos maiorais da capital da Grécia. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, meus amigos, que estão nos prestigiando com esta assistência maravilhosa. Muito obrigado. Que as bênçãos divinas de paz, de harmonia, de saúde, de tudo que existe de bom aconteça na vida de vocês. Mas, acima de tudo, meus amigos, que conservem o amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.